Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de comparação aqui no canal. Sim, Jane Austen versus Emily Brontë. Por quê? Porque eu tô lendo Morro dos Ventos Vivantes e me deparei com diferenças que eu não esperava, assim tão pronunciadas. Ambas são inglesas. Eu tinha a ideia de que tinham nascido próximas uma da outra. Porém, isso não é verdade, elas têm diferenças tão perto e tão longe, é disso que eu vou falar aqui no vídeo. Mas antes de dar sequência, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Então vamos lá para as diferenças e igualdades entre essas duas brilhantes escritoras inglesas. Então olhem esse quadro, a gente vê aqui que ambas fazem parte do romantismo, da ascensão do romance como gênero, mas a Jane, ela faz o romance de costumes, enquanto a Emily é uma gótica vitoriana. Porque a Jane, ela nasceu em 1775 e morre em 1817. É só um ano depois, em 1818, que nasce a Emily. Assim, a Emily viveu na Era Vitoriana. E a Jane, por sua vez, a Era Georgiana. E isso faz diferença? Um bocado. A Era Georgiana, ela tem aí Revolução Industrial, tem as Guerras Napoleônicas, o que faz até uns personagens novos aparecerem nas histórias da Jane. A milícia, por exemplo, né, que estava defendendo do Napoleão, a Inglaterra e coisa e tal. Mas os reflexos, digamos, da Revolução Industrial ainda não são tão perceptíveis, eles estão começando, o povo começa a sair do campo e ir para as cidades, mas tudo numa fase inicial. A aristocracia rural começa a perceber que existem outras formas de enriquecer diferentes de herdarem terras e títulos e coisas do gênero. Na era vitoriana, talvez eles já colhessem um pouco os frutos dessa revolução industrial, mais intensamente, frutos bons e frutos mais ou menos. Né? A morte é uma obsessão nacional, atingindo inclusive a rainha, como a gente já viu, e atingindo muito a Emily. E a gente já volta nesse assunto. Então a era vitoriana talvez fosse um pouco mais próspera, mas mais dura. Aí quando a gente vai para o pai delas, eles trabalham na mesma profissão. Eles são párocos da igreja anglicana, a igreja inglesa, e o pai da Jane, ele é melhor sucedido, ele tem mais grana, ele também é tutor para complementar essa grana, e aí isso faz com que a Jane tenha uma condição social um pouquinho melhor. Ela nunca trabalhou, né? Ela entende bem aí o papel da mulher na sociedade, que é depender do pai e depois do marido. Então ela coloca o casamento em debate nos livros dela, ela cita isso com bastante frequência, mas de uma forma mais irônica, crítica, porque ela percebe a enrascada das mulheres. Mas ela, acho que não se vê obrigada a trabalhar. Quando o pai dela morre, é o irmão dela, um irmão bem abastado que vai sustentá-la e tal. Já a Emily, o pai não era tão bem sucedido assim. E ele foi convidado a se estabelecer numa paróquia, num presbitério, né, em Haworth, que era inóspito, mais pobre e sem saneamento básico, pelo menos essa é a impressão que eu fico. E eles se achavam melhores do que a população que os cercava, eles não se misturavam, essa sociabilização não acontecia e, enfim, dá aí uma certa diferença, né? Mesmo eles tendo a mesma profissão, tem uma diferença social entre Jane Austen e Emily Brontë. Bom, o que mais que a gente pode ver aí? Uma diferença entre irmãos. As proles são grandes nas duas famílias, como vocês podem ver, mas a Jane tem uma irmã, enquanto que a Emily tem um irmão, né? Então, uma tem uma abundância de irmãos e a outra de irmãs. Um pouquinho diferente, mas vamos para o próximo quadro, onde a gente pode ver como isso acaba se refletindo na personalidade e na obra delas.
E aí, pensando na Jane, a gente vê que ela é mais sociável, né? Ela é uma pessoa que participou das festas, que visitava os vizinhos, que ia em bailes, que foi cortejada. Não deu muito certo, mas ela foi. Teve pelo menos um pedido de casamento confirmado. Então ela observa e critica de forma irônica, ela vê com uma certa... Ela tem um mundo mais cor-de-rosa, ela é mais alegre, ela é mais divertida. Enquanto que a Emily, ela é mais reclusa, introvertida. Ela, mesmo morando num lugar que me parece inóspito, ela gosta, ela quer ficar lá com o pai dela, com o irmão dela. Ela prefere viver ali na criatividade dela, criar o seu próprio mundinho e se divertir nele, né, sem ter que se sociabilizar. Ela vai para a Bélgica, vai trabalhar, ela é obrigada a trabalhar, mas na primeira oportunidade ela volta para a casa dela. Ela não curte muito esse aspecto social, ela é mais introspectiva, né? E aí até coloca os signos, talvez seja uma questão de signo. A sagitariana Jane é mais alegre, mais sociável, né? Júpiter dá essa característica, enquanto a leonina Emily talvez prefira essa reclusão, acabe valorizando mais o egocentrismo dela. Tem uma tendência ao egocentrismo leonino e talvez ela tenha desenvolvido mais essa característica. Enfim, a morte também visitou muito mais a Emily, né? A mãe, as duas irmãs mais velhas, depois o Branwell, a tia dela. A morte está muito presente na vida dela, como dos demais vitorianos, né? Os contemporâneos dela, e isso se reflete na obra dela, né? Nesse lado mais macabro, lúgubre, que ela acaba abordando. A vida dela talvez fosse assim também, né? E é isso que, enfim, ela acabou enxergando. Morrem muito cedo ambas. Só que, se você for ver, a única obra que a Emily escreveu, ela escreve nos 20 anos dela, né? Nos primeiros 20 anos, porque ela morre com 30. Enquanto a Jane, ela começa a escrever nos seus 20, né? Só que como ela tem as duas primeiras obras rejeitadas, ela reescreve, dá nomes diferentes, ela tem aí um tempo maior para repensar, reescrever, e a publicação vai acontecer depois dos 30 anos dela. Então, talvez tenha uma diferença de maturidade. Enfim, o que é coincidência aí é que ambas não assumiram a autoria de suas obras em vida, né? O irmão da Jane acaba posteriormente atribuindo as obras a ela, assim como a Charlotte vai atribuir a Emily. Enfim, são momentos diferentes da história. Eu sei que dá um pouco mais de 40 anos de diferença no nascimento de cada uma, mas isso foi muito importante. A Jane, socialmente, foi mais abastada, digamos. Ela se relacionou mais, ela também se permitiu mais, eu acredito. Enquanto a Emily sofreu mais, conviveu com a morte, teve uma vida mais dura, mais cinza. E eu acho que a gente vê um pouco desse contraste no humor que a Jane coloca nas obras dela e nessa parte mais mística, mais fantasmagórica que aparece na Emily Brontë. Eu ainda tô no começo da leitura, tô adorando, são estilos bem diferentes, eu acho que esse é um ponto importante, mas ambas extremamente talentosas. A gente viu que tem muitos pontos semelhantes e pontos bem distintos. Elas estão tão perto e tão longe, mas tem seu talento. Existe aí quem é melhor, quem é pior? É uma questão de gosto. Tem um vídeo na internet que debate isso com uma plateia gigantesca de uma forma bem legal, que eu deixo aqui na descrição. E eles colocam a Jane como a vencedora da história, mas ao final elas praticamente empatam. Porque é gosto. O que você gosta mais? A ironia de uma ou esse lado sombrio da outra? Enfim, são duas
autoras inglesas maravilhosas que marcaram a literatura mundial e que merecem muito ser lidas. É isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.